Minha lua Isso em Áries. é a sua lua em Áries também. É, em Áries. A minha também. A sua também? Vixe, a É. gente é o capeta. A lua em Áries ainda dá aquela, né, aquela rebordosa. É. Au! Borogodó, o Borogodó da Voz. E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O Borogodó de Cada Um. Aquela série bacana, onde nós entrevistamos artistas de meios variados para tentarmos entender a opinião deles mesmos sobre as suas vozes, desafios de carreira, dificuldades, superações e conselhos. Hoje nós receberemos aqui uma das grandes vozes da lírica nacional. Ele, na verdade, tem uma carreira de renome nacional e internacional. Com vocês, o maravilhoso barítono, ator, dublador, jurado de televisão, modelo, vocal coach. Acho que vocal coach eu já falei, ressalto, porque ele é um excelente vocal coach. Leonardo Neiva. Vem cá, meu irmão! Pula pra cá! O Freunde, nicht diese Töne, sondern los uns sagen anstimmen und Pois seja muito bem-vindo, Leonardo Neiva, voz de trovão. Como é que você está, meu irmão? Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Obrigado por estar aqui. Obrigado por falar com você. Alegria Olha, imensa. É um prazer miserável te ter aqui no meu canal, viu? Para você falar um pouco das suas experiências com a sua voz para todos nós outros. Obrigado. Gente, olha só. Eu não posso começar a entrevistar o Leonardo Neiva sem falar um pouco da carreira dele, tá? Então, me permitam ler, porque vai ser mais rápido e prático do que eu ficar tentando lembrar, tá bom? Nessa hora, enquanto eu vou ler do Leonardo, você pode ir ficando levemente envergonhado, assim, tá? Bochechas vermelhas. Tá bom. Vamos lá, gente. O Léo começou a carreira, ele foi, digamos, revelou-se na ópera, especificamente aos 23 anos, cantando já Fígaro de Barbeiro de Sevilha. Uma coisa simples, né? Um jeito simples de começar. No Brasil, ele cantou, se apresentou nas principais casas, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Nacional de Brasília, Sala São Paulo com a OSESP, o Festival de Ópera de Manaus, a Companhia Brasileira de Ópera, que, né, era uma proposta maravilhosa de companhia que fazia turnê itinerante, então não tinha uma casa fixa, mas se apresentava nas melhores casas de várias capitais. E ele também tem uma carreira internacional memorável. Já cantou América do Sul, Europa. Vamos lá, algumas coisas. Teatro Municipal de Santiago, no Chile. Teatro Nacional São Carlos, em Lisboa. Teatro do Capitólio, em Toulouse, na França. Festivais, shows e concertos na Colômbia, nos Estados Unidos, em Portugal, em Lisboa, na Itália. Fora, gente, que ele acho que o cantor, o homem mais premiado do Brasil. O 12º Prêmio Carlos Gomes, de melhor cantor do Brasil. É mole? Pelas óperas Sansão e Dalila, de Saint-Saëns, Dido e Enéas, de Purcell. Olha só, ópera barroca, é tudo misturado, gente. Kullervo, do Jean Sibelius. A carreira dele, sem falar que tipo de voz o Léo tem, ele vai falar sobre isso. Por quê? Ele canta Rossini, Verdi, Puccini, Wagner.
mas ele ganha prêmio fazendo Purcell, ópera barroca. Ganha prêmio fazendo Jean Sibelius, um outro romântico, e um outro romântico no caso do Saint-Saëns, né, um romântico impressionista francês. Um outro estilo de romantismo, uma outra voz, será? Além disso, tem o Bidu Sayão, de 2006, onde ele ganhou o prêmio, né, de melhor cantor e também de melhor canção. Gente, isso em 2006 ainda, ou seja, 14 anos atrás esse homem está causando já, desde tanto. Além disso, teatro musical, gente, porque ele é um cantor crossover completo. Além de reconhecidamente um excelente ator, também faz muito bem teatro musical. Para vocês terem uma ideia, ele protagonizou o musical Les Misérables, a primeira versão no Brasil, em 2001, mas Junto também com foi você. convidado, junto comigo, eu convidei ele, gente, eu aceitei ele no meu camarim humilde. Ele também foi convidado para fazer o Les Misérables no México. E, gente, que papel? 3. Enjolras, ele era o titular, porque, né, a voz da Revolução tinha que ser um vozeirão. Mas, gente, ele também só fez o Valjean e o Javert. Cri. E, recentemente, se você não sabe, está muito desavisado, muito perdido no planeta, ele protagonizou o Fantasma da Ópera aqui em São Paulo. Dito isso, me demorou 5 minutos de vídeo. Vamos lá! Conte todos os segredos. As pessoas querem saber sobre a sua voz. O que diabo é a sua voz, Leonardo Neiva? Que voz é essa? Que é um vozeirão, mas você faz de tudo e canta de tudo. E você é tenor? Não, você é baixo barítono. Que tipo de baixo barítono você é? Que tipo de tenor você é? Que tipo de barítono você é? Que tipo de voz você é, Leonardo? Tá pronto para discorrer sobre isso, meu irmão? Eu acho que dentro de tudo que você falou aí, primeiramente, obrigado pela introdução. A gente fica assim, vergonhado, né? Mas pura timidez, mas realmente eu me sinto privilegiado de ter feito tanta coisa, ser bacana. E o que eu assim, hoje eu me defino, né? Minha voz, meu far, né? Voz. Acho que eu sou um Helden barítono hoje, por conta da idade mesmo, né? Comecei com um barítono lírico, mas sempre tive essa coisa grave na voz. Então, fui para a Itália estudar, inclusive, ficava naquela coisa de definir com baixo barítono lírico, e quem soube definir, não era a voz. Acho que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, gostaria de falar um pouquinho disso, né? Das vozes grandes, né? Às vezes tem essa dificuldade, porque quando a voz tem muito harmônico, né, ela rende para tudo quanto é lado. Você também, em termos profissionais, você tem que definir muito bem o seu repertório. Eu acho que a minha longevidade vocal veio por conta disso, saber cantar as coisas leves, que você falou, Fígaro, né, fazer muito Rossini, fazer muito Mozart, né, e depois ir fazendo as coisas mais, né, mais grandiosas, em termos de capacidade vocal para fazer. Então eu tentei ao máximo sempre cantar aquilo que era para minha voz e para minha idade, e soube dizer muito mais não do que sim, muitas vezes, para justamente não colocar o pé em coisas que eu achava que não era para mim. Logicamente, às vezes você faz um repertório um pouco mais pesado, mas aí você às vezes faz um teatro de menos importância, pra você testar. Isso é uma coisa interessante também, né, de se fazer. Para ajudar as pessoas a entender, quem não conhece, esse sistema de classificação vocal, FAR, é típico da cultura alemã, mas, de certa forma, tem os seus correlatos em todas as grandes culturas operísticas no mundo, ou seja, na cultura italiana, na cultura francesa pouco, na cultura inglesa. Bem, o fato é que o Heldenbariton corresponde a um barítono dramático. Geralmente, quando a gente fala vozes dramáticas em ópera, são vozes que têm muitos harmônicos escuros, porque harmônico escuro é um subwoofer da drama. Lembra de você no cinema vendo aquela narração? Chegou o novo ai, quanto drama. Então, na cultura italiana, o correlato do Heldenbariton é o famoso barítono verdiano, que, de certa forma, gente, é o timbre de barítono, eu ousaria dizer, na minha ignorância, que todo barítono almeja ter. Porque o repertório mais interessante estão aí os grandes protagonistas, barítonos de ópera, e geralmente você ganha muito bem. Ponto.
porque a gente tem esse conceito errôneo de que Verdi, Wagner, Puccini, que tem a ver assim, com o período romântico, com o aumento do número dos músicos na orquestra, com um punch maior da voz. Qualquer cantor de boa técnica faz esse punch pela otimização. Ô, meu filho, não destrói o fone de ouvido, filho. Pela otimização dos harmônicos da sua voz. E quem tem harmônicos faz. Quem não tem, não consegue fazer este repertório. Alguns tentam fazer na base da força, esses cantam por pouco tempo, porque geralmente as vozes se desgastam, né? Você falou uma coisa muito... Você falou uma coisa muito legal aí de harmônico, que pouca gente faz, que é justamente manipular a sua ressonância. As pessoas, elas pensam que é manipular o volume. Músculo, para o cantor, é uma coisa assim, tão sensível, que se você movimenta milímetros, você altera muito o som, né? Quando você começou a carreira, basicamente, vamos jogar aí, 25 anos atrás, sua voz de lá para cá, o quanto que ela mudou? Ela mudou muito, sabe assim, ou a sua voz, digamos, dita natural, sem muito estudo, já lembrava a voz que você tem hoje? É interessante porque, engraçado, às vezes, me bate um momento de nostalgia, às vezes, né? E eu já peguei gravações, assim, antigas, né? Minhas. Eu fico vendo, nossa, gente, que coisa doida, né? Como a voz da gente muda, né? Então, quando eu cantava, digamos, gospel, né? Comecei como cantor gospel. Há motivos pra louvar o teu nome quando vejo o sol ao amanhecer. E depois da minha muda vocal, minha muda vocal foi dos 14 anos mais ou menos, 13, 14 anos. E aí eu mudei pra voz de baixo mesmo, eu fiquei com a voz grave. Eu falava mais ou menos aqui, sabe? Mais baixo, assim. E era engraçado, ficava aquela quebra, né, que acontece, né? Eu chamava o pai, né, quebrava. Ficava aquele negócio de borda, né? A borda da prega, né? Quer dizer, engrossando justamente o testosterona. Ali, né? Densa ou tênue? Tem. Borda louca. Ela era louca. Borda louca. Ela ia pra loucura. E aí eu me vi cantando. Engraçado que eu ia pros agudos, mas quando eu tive a muda, eu sentia um agudo leve, mas uma voz grave, mega grave. É muito engraçado. É como se fosse um baixo que tem facilidade de... Baixo que canta música popular, ou canta mesmo belt. Ele sobe leve, era uma voz assim. E isso antes de estudar lírico, né? Depois, quando eu comecei a estudar lírico, aí a coisa começou a mudar, porque aí o lírico você tem que, como se diz, você deixa a tua voz estruturada, né? Eu falo assim que é um pilar, né? Você deixa ela igualada de cima a baixo, com os harmônicos ricos, com estruturada, potente, brilhante. Então, eu fui trabalhando esse squilo e fui igualando minha voz. Então, cada vez mais eu ganho em extensão e com o trabalho de belt. É muito louco. E complementa o meu lírico. Então, acho que essa junção minha foi muito boa. Acho que por isso que eu consegui passear por vários estilos. Eu comecei como cantor gospel, né? Então, isso foi dando essa liga gostosa. O teatro musical, né? O aprendizado do belt. Lírico, né? Fiquei muitos anos cantando lírico e depois voltei pro musical. Então, essa coisa de lidar com esses estilos e com essa maleabilidade que você tem que ter, você acaba aprendendo mais. Então, acho que minha voz estruturou assim, eu sinto bem mais estruturado agora, 43 anos de idade. Sinto muito mais maduro, engraçado. Mas sempre a voz foi sólida, não posso falar que ela não foi sólida. Mas eu acho que a experiência de lidar com esses repertórios, logicamente cantando bastante várias coisas corretas, né, que é importante dizer, acho que minha voz está cada vez, eu sinto ela mais fácil e fresca hoje, 43 anos, do que talvez com 23, 24, tinha mais o ímpeto de querer cantar, né, você tem mais a agonia, né, a coisa jovial de querer cantar, e aí você vai aprendendo a técnica, vai ficando mais frio, e aí dentro dessa frieza técnica você consegue explorar mais o lado emocional. Eu não sei se é frieza
ou simplesmente é um gerenciamento de energia, né, Léo? E você... É uma estratégia. Você vai criando estratégias. Mas eu acho que dá para entender, porque toda vez que a gente fala de passionalidade, né, pensando em oposição à frieza, a passionalidade, o calor, a gente pensa em rompantes de energia. Uhum. É isso. Por exemplo, Anjorra. Anjorra é um personagem difícil. Que eu tinha que... Você lembra, né? Eu não sei se você lembra na época dos ensaios. Eu vinha com muita... Chegava aquela, né? Cantando forte demais. Porque o personagem é um revolucionário. Agora, como é você ter autoridade sem precisar de falar e esbravejar? E cantando, né? Dizendo isso. Então, o Lemis me ensinou muito isso também. Eu jovem ainda. Eu tinha que falar firme, liderar, mas sem gritar, né? Porque... Dramaturgicamente, era necessário que você tivesse essa passionalidade. Uhum. Só que eu acho que essa é a sabedoria de qualquer pessoa que vira um técnico bom conhecedor do corpo, seja bailarino clássico, seja atleta de alta performance. Sim. Você tem que aprender, ensinar o seu corpo a ter explosão sem ter abuso. É. Isso parece dicotômico. Como explodir sem abusar? Então, Léo, olha que engraçado, eu tô lembrando assim, né? Porque a gente se conhece desde 90 e... Guaraná com rolha, né? 93, 94, coisa assim. É. Pensando que você ganhou o Carlos Gomes não, Bidu Sayão, já, né? Como melhor cantor e melhor canção, em 2006, de certa forma, a sua voz artística, operística, já está estável desde 14 anos atrás. O seu cerne técnico talvez já esteja firmado desde essa época. E como você falou, desde jovem, por você já ter essa, né, coluna grega de voz, essa solidez de harmônicos, quem ajudou a você entender essa identidade vocal? Teve alguém ou foi você sozinho que foi, sabe, por tentativa e erro, encontrando esse seu eixo? Para mim foram as duas coisas. Vamos lá, hoje a gente tem um embasamento muito maior técnico, até mesmo de acesso, né, Adriana? A gente não tinha naquela época tanto acesso. Eu lembro que a gente olhava alguma coisa do Garcia, né? Umas coisinhas lá, a gente recebia na universidade. Os tratados, né, de canto tradicionais e tinha aqueles conceitos das escolas nacionais. Você vai estudar técnica italiana, você vai estudar técnica alemã, e mesmo assim os próprios professores não tinham uma clareza exata do que era a técnica. Era tudo... No Brasil, de certa forma, é um pouco isso, né, Léo? As técnicas são todas meio misturadas, né? Porque a gente não tem uma cultura política própria de músicas compostas em português. Temos o Carlos Gomes, temos vários compositores, mas não temos uma escola nacional de canto em português. Tanto que é engraçado que quando eu ia, né, uma vez eu fui para a Europa, eu achei interessante o comentário de uma pessoa que eu estava fazendo. Aí eles falaram, vocês no Brasil gostam de fazer muito esse tipo de aquecimento, né? Tipo, eu assim, né? Porque eles muito aquela coisa italianona, você tá no piano e fazer boca que usa, né? Boca que usa, primeira coisa. Você não faz. A gente tem isso, né? Mas enfim, quando eu ganhei um concurso anterior ao Bidu Sayão, que foi o concurso Carlos Gomes, que foi em Campinas. Esse concurso não existe mais. Bidu Sayão também não, infelizmente. E aí eu ganhei o prêmio Revelação, eu era novinho, acho que tinha 18, 19 anos. Ah, que pimpolho, gente! Pimpolho, foi. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que eu aprendi muito na exposição. Eu não acredito no artista que não se exponha, sabe? Que não se expõe, quer dizer. Não acredito no artista que fica só dentro de sala de aula. Porque a prática, tem muito que você só vai aprender levando porrada.
Artista não tem jeito, é dar murro em ponta de faca que eu falo. Você tem que ser teimoso. Eu sempre falo, teima, teima. Porque você alcançar o seu objetivo, você tem que se pôr na situação de estresse mesmo, de adrenalina. Então, seu professor, por exemplo, meu professor de base foi o Francisco Frias, lá em Brasília. O Francisco, na verdade, ele não era só técnico, ele tinha uma coisa mais holística. Você vai fazer esse tipo de som, o que você pensou? O que você sente? O viés da emoção. Então, o que aquele som, o que aquela emoção está me dizendo, está me trazendo? Emoção é movimento. O que aquele movimento está me trazendo? E como eu vou colocar esse movimento, essa emoção, no meu som? Qual o som que eu vou querer para determinado sentimento ou emoção, né? Então, ele trabalhava muito em cima disso. Então, ele falava, olha, aqui você tem que fazer assim, aqui você tem que fazer assado. Então, era mais aquela coisa do professor que exemplificava do que falava de técnica. Então, o professor extremamente técnico que a gente tem hoje, com a abordagem da pedagogia vocal, os professores que se capacitam, os professores que estudam fisiologia da voz. Naquela época, poucos professores, pouquíssimos, hein? Acho que no Brasil não tinha, né, Adriano? Né? Mas aí que eu imito, professor. Como é que eu tenho que fazer? Era isso. Sim. Nunca professor para mim falou palato mole, ou falou, eu sou ressonância orofaríngea, o quê? Abre a boca e canta. Não, abre a boca. A boca tá muito fechada. Abre, mas assim, não é assim, pra cima, mas onde? Era assim. Era o que diz, era bruto o negócio, era raiz. Quando eu fui para a Itália, eu estudei com Ernesto Palácio, sou do Juan Diego Flores, estudei com a Rita Patané, e todos eles tinham uma abordagem assim antiga, viu? Os grandes professores lá na Itália, eles não sei agora, deve ter mudado, pelo que eu sei, já mudou bastante. Mas naquela época era assim. Era, sua voz parece, sei lá, por exemplo, vou falar que parece que eu adoro Piero Cappuccini, eu sou fã. Vou falar que a voz parece a dele. Piero Cappuccini, gente, é um dos grandes nomes da ópera italiana, barítonos veridianos. Piero Cappuccini. Cappuccini com dopé e tudo. Com tudo dobrado. Eu indico um vídeo maravilhoso para você, que é o Nemico della Patria, ele cantando, que é um negócio assim, né, Adriano? Eu sou fã. Então as pessoas falam, você tem que ter um som. O germão dele é coisa de outro planeta. É dose. Enfim, voltemos. E aí, eu falava, não, sua voz tem a característica de tal cantor. Então era aquela coisa, você ouve meio papagaio. Eu ouvi o cara tentar entender o som dele, mas como é que é entender esse som? Aí o professor falava, escuta essa referência. Eu acho que isso é válido até hoje. Eu acho que tem que ter. Léo, você me lembrou coisas que eu esqueci de comentar na sua biografia. Você começou como cantor gospel e você tem 2 CDs gravados de música gospel, não é verdade? Tenho. A gente vai ver se coloca uns trechinhos para vocês aqui, gente. Confiem, aguardem. Além disso, você dubla, faz locução. Então, Léo, em toda esta loucura de versatilidade, qual foi acho que o maior desafio, podemos dizer assim, que você teve que superar no sentido de, né, logicamente, controlar a sua voz e adaptá-la a uma necessidade profissional específica? Eu acho que para mim, o fato de transitar do pop não, porque eu não acho minha voz pop do estilo pop contemporâneo. A gente escuta geralmente pop é aquela voz pequena, e aí eu vou entrar um pouco nisso. A dificuldade também, eu acho que a gente tem uma coisa comercial, no caso do pop, até mesmo no teatro musical, sempre parece que a importância que existe é a voz aguda. Quanto mais agudo você canta, mais a voz é boa. Isso não é uma verdade. A gente precisa prestar atenção nisso. Não é uma verdade isso. Isso é uma coisa colocada pelo entretenimento, pela mídia, uma coisa que vende, né? O fato de eu ter transitado me permitiu justamente criar elasticidade, criar alongamento, minha prega vocal, saber brincar com vários estilos, mesmo tendo uma voz muito grande. Geralmente, vozes grandes são mais complicadas.
elas são boas para uma coisa, sei lá, quando vem, mas para tirar, tem que tirar. E aí, como é que você tira isso? Como é que você canta piano com a voz grande? É complicado. Você tem, né? Você tem muito volume, mas geralmente isso no lírico mesmo se fala. Vozes grandes são vozes que precisam ser domadas. Que você doma na técnica. Não tem jeito. Então a minha maior dificuldade foi justamente por ter uma voz grande e transitar por vários estilos, você acaba, se não tiver cuidado, você acaba cansando. Então, o meu desafio, às vezes, por mais que pareça louco, porque o pessoal fala, você tem uma tora vocal, você aguenta. Realmente, minha voz eu aguento, tipo assim, eu tenho muita estamina na voz. Tô difícil de acontecer alguma coisa. Mas, realmente, transitar. Você ficar cantando muito tempo, por exemplo. Eu falo para as pessoas, você canta muito tempo lírico. Não tem como você ficar crossover desse jeito. Você está fazendo só cantando ópera. Não tem como. Você tem que cantar um estilo um tempo e depois para transitar, você trabalhar um mês para transitar, para você mudar. Você vai fazer musical, não vai mudar de uma hora para outra. Né, Adriano? Eu mesmo já fiz aula com o Adriano. Adriano me escutar. Adriano, me ouve. Né, Adriano? Vamos ver essa transição aí. Tá massa demais, Léo. Tira massa, trabalha. E aí a musculatura vem com o tempo. Eu não vendo um passo de mágica. Eu não entendo assim, cantor crossover, ele tem uma expertise técnica, ele transita. Mas, por exemplo, se eu estiver cantando uma temporada de ópera, o ano inteiro só cantando ópera, e vou, sei lá, cantar alguma coisa musical, não vai sair tão belt do jeito que eu gostaria. Esse belt vai vir forte. Não tem como. Trabalhando com muita massa. Então, tem esses ajustes, né, Adriano, que você, às vezes, vai ter que compensar. As vozes graves, ela tem uma característica diferente. E, às vezes, falta, um direcionamento para as vozes de barítono. De barítono, não estou falando bariteno, né, no caso musical. Porque é um ajuste muito específico. Não é um ajuste igual, geralmente, do belt, com as vozes sempre agudas, ou até vozes masculinas agudas, bariteno ou tenor. Não é a mesma coisa. Então, porque você vê, o barítono no musical, ele é tido como Old Brother, né? Vai cantar Camel, vai cantar South Pacific, vai cantar aquelas coisas, ele não porque fica naquela coisa gostosona da voz, de canta aqui. Mas sobe, aí você vai, quando sobe, vira bariteno. Você não tem ali né? Então, esse ajuste, eu acho que você também, por ser barítono, você tem muita coisa para falar a respeito que a gente sente, que é diferente, né? Eu acho que, né, tanto os barítonos quanto as contraltos, ou seja, as vozes médio graves, né? Mezzo-soprano, os barítonos baixos e contraltos, tem que entender que a voz popular deles, ou mesmo o conceito de voz mista, né, de registro modal médio, tem uma tessitura diferente da voz mista de um tenor e de uma soprano. Então, por mais que nós vivamos num momento que a música pop glorifica as vozes agudas, e de certa forma, isso tem um correlato na própria ópera, porque historicamente os personagens mocinhos e mocinhas são os sopranos e as tenores. Essas vozes graves, bem, conforto emocional. No Brasil, o povo adora voz feminina grave, né? E é diferente. Culturalmente, né, nós adoramos vozes femininas graves encorpadas, adoramos vozes masculinas agudas. Mas, tirando esses conceitos que a gente julga que são culturais, quando aparece alguém cantando bem, cara... Acabou. E não interessa o estilo. Então, Léo, eu acho que alguma curiosidade você acabou de responder já, que é sobre saúde vocal, especificamente, né? Que você falou dos desafios artísticos da sua voz, mas desafios de saúde, pelo que eu lembro da sua resposta, você não teve, né? Essa questão de você sempre ter tido muita resistência, estamina, e talvez naturalmente uma boa técnica, você nunca teve algum tipo de lesão leve? Nada. Já tive edema decorrente de refluxo, né? Que é um negócio terrível. Refluxo que é um saco. Horrível. É um saco. E às vezes aí você vai cantar e aí realmente... Se tiver refluxo, estiver bravo, então eu tenho muito cuidado. Eu não abro mão do meu café, dane-se, tomo o meu café, mas eu tenho alguns outros cuidados para compensar.
Então, por exemplo, antes de dormir não tomo água, tipo, golinho só para molhar a boca, minha cama é inclinada, entendeu? Para justamente durmo de lado esquerdo, ter aqueles cuidados todos, alimentação, para justamente não ferrar o refluxo, porque para mim pega mesmo. E o cantor lírico, acho que cantor em geral, mas cantor lírico, por conta do uso de diafragma, do apoio mais reforçado, você acaba tendo hérnia de hiato. Então é uma doença do cantor, né? Uhum. Leozítio, como é que você vê a sua voz hoje? Dando um exemplo, há uns 2 anos atrás, você teve, né, que voltar não só a praticar, mas melhorar o seu belting para fazer, né, o Fantasma da Ópera, para protagonista do Fantasma da Ópera. Então, aqui um exemplo, né, de, nossa, eu tô com um projeto que eu tenho que dar os meus pulos aqui e resolver. Hoje, então, seja timbricamente ou profissionalmente, tem alguma coisa que você está focando um trabalho de controle ou adaptação? Sim, eu acho que a voz da gente tem um ciclo, né? E tem um ponto de maturidade para determinados repertórios, né? Falando um pouco do Fantasma, quando eu voltei a fazer musical, eu estava realmente mais de uma década cantando ópera. Não estava fazendo mais musical. Então, o trabalho do Fantasma, porque a diferença do Fantasma é o seguinte: se é um tenor, ele vai ter dificuldade de fazer grave. Se é o barítono, ele vai ter dificuldade de fazer agudo. Porque a escrita do Andrew Lloyd Webber é esquizofrênica, né? Então, e tem muitas nuances do Fantasma que são terríveis. Você canta um lá bemol ali, uma vozeirão, depois você tem que fazer um falsetinho, depois você tem que fazer um mix, né? Você tem que mixar a voz, você tem que passar. É muita habilidade técnica que você tem que ter. E quando você vem cantando muito tempo, né, daquela maneira, você tirar aquilo é um pilates vocal mesmo. Você tem que sair da academia, de puxar ferro, e começar a fazer pilates. Então seria mais ou menos isso. Então, e o Fantasma, ao meu ver, na minha característica, na minha concepção, na minha personagem, eu não encaro o Fantasma da Ópera como um cantor lírico. Eu pensei como personagem a voz. Eu acho importante a gente pensar o que a voz está querendo, o que o personagem está querendo dizer, né? E aí sua voz se adequar àquilo. Então a primeira coisa, para mim sempre foi assim. Eu penso dessa maneira. E na ópera, nesse momento, com 43 anos de idade, realmente eu penso em botar o pezinho nas coisas mais verdianas, nos personagens, sabe, mais os vilão da vida, entendeu? Cabra da peste, peixeira na mão. Então os bad boys, então eu quero fazer mais esse repertório, logicamente, se voltar a ter ópera, né? Então é complicado. Vai voltar, gente. A gente tem um ano sabático, é só isso. Essa interrupção foi ruim, de certa maneira, para mim, porque eu estava com vários projetos bacanas. Ia estrear no Teatro Colón, protagonizando uma ópera. Então, esse ano prometia muita coisa, mas Deus sabe, né? Mas eu tô com justamente esse projeto no lírico de fazer minha voz ser um pouco mais, sabe, para minha idade, eu acho. Mas olha, eu tenho uma pergunta para você que foi mandada por uma menina aqui, a Daniele. Eu queria que se perguntasse especificamente sobre esse sofrimento, trinômio, sofrimento que os cantores, estudantes de canto têm, que é a língua, o controle da língua, o controle do palato mole e o controle, se eu não me engano, ela falou da posição da laringe. Uhum. E eu entendo o ponto de vista dela. Muitas vezes, quando a gente vai estudar voz, naturalmente a nossa voz pode fazer muitas coisas, e ela faz, é orgânico. Só que quando você começa a mergulhar numa bad trip
de que um músculo é muito difícil, ou que a sua voz não funciona porque a sua língua vira para a esquerda e para a direita, ela dá um twist carpado dentro de você, e o seu dente molar tinha que estar 5 milímetros para o lado, você começa a pirar e achar que Começa a mecanizar tudo, né? e achar que os problemas da sua vida são esses e que você está amaldiçoado. Fala um pouco sobre isso de uma forma resumida. Daniele, vou voltar lá para as antigas, resumindo de maneira muito objetiva. Abra a boca e canta, pensa menos. Ponto final. Não tem o que falar, entendeu? A gente, eu falei, tem uma coisa boa que a gente tem um conhecimento hoje muito mais aprofundado dentro da fonoaudiologia, dentro dos estudos da voz. A gente conhece muito mais, ainda estão descobrindo coisas. Mas uma coisa, você vai lá ver o espectro da sua voz, põe o equipamento médico, quantos harmônicos, onde coisa. Não entra nessa piração. Porque voz é uma expressão de você mesma. E uma expressão, além de você é um instrumento da tua arte. Se tiver um problema, aí problema mesmo, precisa de ir no fonoaudiólogo, aí vê com o teu professor, vê com a pessoa especializada, e a tua pessoa falando, olha, você precisa trabalhar, sei lá, baixamento de língua, você precisa trabalhar, ou não, você precisa elevar a tua língua para você fazer um I mais... Enfim, aí é o seu profissional. Então, você está com o profissional correto? Legal. Esse profissional tem conhecimento? Legal. Esse profissional conhece um bom fonoaudiólogo que vai te ajudar em determinadas coisas? Vai lá trabalhar isso, mas não perca o teu lado instintivo. O Léo ecoou uma resposta, gente, que a Paula deu nesse vídeo aqui, ó. Que a Paula também falou que a coisa mais importante para ela como identidade vocal é você achar a sua voz original. A sua voz original é necessariamente a sua voz falada, a sua voz de início de carreira? Não. A sua voz original é a voz que você se sente feliz usando, ela te dá liberdade e você é feliz. Ponto. E outra coisa muito importante, né, gente? A gente sabe que a voz está ligada ao emocional. No autoconhecimento, né? Se você, de certa forma, sente muito bloqueio ao cantar, talvez os seus bloqueios não sejam com a voz, sejam bloqueios emocionais. Total. Mas, olha que pensamento legal também. Hoje em dia, por causa do conhecimento da fisiologia da voz em qualquer técnica, resultados devem vir rápidos. Doutora Silvia Pinho, que é uma fonoaudióloga maravilhosa, ela resolve tensões e coisas disso em uma sessão, gente. Sim. Problemas de língua, às vezes você resolve em uma sessão. Pois é, então vale a pena lembrar que se você é aluno de canto, independente do estilo, e você tá a sua voz fazendo aula, a sua voz não evolui há 2 meses, de repente é legal você experimentar um outro professor. Porque 2 meses, se você tem disciplina de estudo, já é suficiente para mudar. Às vezes o aluno teima, mas você tem que falar para ele, querido, presta atenção, você tem que ir no fonoaudiólogo para resolver isso. Você não vai resolver na aula de canto. E tem coisas que às vezes o fonoaudiólogo manda para o professor de canto. Eu falo assim, você vai trabalhar isso com o professor de canto. Então, e tem coisas que vai resolver com o teu otorrino. Você também tem isso. Então, são essas 3 linhas que você tem que ter claras, sabe? De profissionais. E às vezes psicólogo. E às vezes não, muito importante psicólogo, tá? Eu fiz terapia a minha vida inteira, tá? Porque lidar com carreira de cantor não é uma coisa fácil. Eu ainda não acho a coisa mais difícil, acho que a coisa mais fácil é estar no palco no dia cantando, estar no palco na estreia, adoro estreia. Eu morro de medo, eu adoro estreia. Eu sei que já está acabando aquele processo, eu vou cantar, eu não tenho que lidar com certas pessoas. Ou às vezes quando é maravilhoso, aí eu fico realmente assim, ai meu Deus, está acabando, não queria que acabasse. Mas é raro, a gente sabe como é que é. Então eu entendo isso, é a mesma maneira. Então resolva as suas questões e faça uma autoanálise e seja muito consciente, sabe? Eu brinco muito, às vezes, eu falo para as pessoas, boi tem uma ressonância maravilhosa. Você escuta o boi e faz que ele soa maravilhoso no pasto, né? Mas o que você faz com ela? Então, a gente já viu vários casos de pessoas que nasceram com vozes maravilhosas, fizeram carreira? Não. Então, a gente precisa sair dessa parede, às vezes, acadêmica. É isso que o Adriano está falando. Porque construir um artista é você se rasgar por inteiro, se expor. Tá vendo, gente? Leonardo Neiva. And in my twisted face
There is not the slightest trace of anything that even hint and kindness. No spirit between me, no hope let me lead. Oh, I could have loved her, and that she set me free. What is Então agora chegou aquela hora, gente, que eu vou tentar falar a minha opinião, né? Dizer qual é o borogodó do nosso artista convidado do dia. Eita. Então, Neiva, muito humildemente, eu vou fazer umas elaborações sobre o que eu acho de Vossa Senhoria, tá bom? Uhum. Viajarei na maionese. Uhum. Como eu falei pra vocês, gente, eu conheço o Léo 94, 93. Quando o Léo abriu a boca pela primeira vez, na verdade, quando o Léo foi apresentado no grupo que eu cantava e que eu conheci, ele já era o Léo, a voz de barítono, o futuro promissor. Já Nem tinha eu todos sabia. esses Eu nomes. não sabia. Então, uma coisa que de fato que a voz do Léo sempre teve, eu acho que duas qualidades, vou colocar assim, generosidade e riqueza. Deixa amor que corpo sedento como as árvores e o vento no teu corpo se debruce e soluce de paixão. A voz do Léo sempre foi muito rica de harmônicos. Tá? E se você ainda não consegue entender esse conceito, pensa nos sistemas de som antigo, que você tinha um botão de volume e que você tinha aquelas faixas de equalizador, que qualquer pessoa mexia naquele equalizador para deixar o som com a cor que queria, mais grave, mais agudo, mais fino. Voz rica, pensa, tem todos os agudos e todos os graves, tudo para cima. Então o Léo sempre teve esse timbre rico, natural, daí essa lenda urbana de que o Léo nunca estudou muito, a voz dele sempre foi natural, rica, né, Léo? Uhum. E generosa, eu acho que a principal conceito e uma coisa boa para um cantor ter, a sensação de soltura. O Léo abria a boca e a voz era solta. E principalmente, eu me lembro que as pessoas falavam, e eu entendi esse conceito, graves. Você escutava a voz do Léo, parecia que era uma voz grave, mas não era isso necessariamente. Era porque os harmônicos graves eram muito presentes e a voz tinha muito soltura. Então você tinha a sensação que realmente, alguém ligou uma tuba na garganta dele. Como é que funciona? Também que era minha. Não passei nessa fila do céu. Cadê a minha tuba? Sabe? E outra coisa que é o aspecto emocional expressivo do Léo. O Léo é uma pessoa muito passional, impulsiva. E é engraçado, né, Léo? Porque Intenso, você é amigo, né? intenso. Nós somos amigos aquarianos, nós nascemos com de diferença, né, Léo? No mesmo ano, 2 dias. geração 77, 2 dias de diferença. O Léo tem uma impulsividade muito presente. Minha lua em Ares. A sua lua em Ares também. Em Ares. A minha também. A sua também? Vixe, a gente é o capeta. A lua em Ares ainda dá aquela, né, aquela rebordosa. O Léo, como ele mesmo colocou, acho que ficou claro, ele nunca foi pro palco, ou nunca foi pro ensaio, meia boca. Porque tem tanto o prazer de cantar, de se expressar, como a atitude, e eu acho que isso vem herança do Francisco, pelo que eu entendi, do professor dele, de o que você quer dizer? Você não tá lá à toa. Então toda vez que eu abrir a boca, como cantor, ator, tem uma coisa emocional a ser dita ali, e eu acho isso muito legal. Além da voz do Léo ser muito quente, generosa, rica, eu acho que uma das principais qualidades de quem trabalhou com o Léo é perceber a generosidade dele. O Léo é sempre muito parceiro. O Léo é aquela pessoa de você estar no palco e realmente você fazer um dueto. Um dueto de energia, um dueto de voz, um dueto de música, um dueto de intenção. Sabe, de trocar de igual para igual. Quem trabalhou com ele sabe disso, né? Vou bem entrevistar a Júlia Nadruz, ela vai falar um pouco disso. Nossa, então, a Júlia, cara... é outra parceira de arte maravilhosa, né? A Júlia é algo incrível.
essa generosidade do Léo revela um pouco, sabe o quê? Por incrível que pareça, a humildade que está por trás desse cara. Não existe essa coisa, sabe, de autoendesamento, que eu acho que esse é o principal falha que um artista pode cair. Uma coisa é você reconhecer os seus talentos, reconhecer as suas capacidades. Outra coisa é você achar que você está acima da média e realmente você merece ser muito diferente, muito louvado. Não tem isso. E, por exemplo, eu nunca vou me esquecer dessa atitude que eu achei verdadeiramente de humildade do Léo. Né, quando a gente estava na época dos ensaios, né, para o Fantasma, que ele pediu minha ajuda para algumas coisas, aí a gente viu uma coisa, ele achou legal e falou: Adriano, vou bem mencionar você no meu currículo. Eu falei: Léo, que é esse? Imagina. Eu não fui assistir, quando eu abro o libreto, tá lá, ele colocou, mencionou meu nome, comigo, e eu achei aquilo tão incrível, gente, porque no nosso meio, isso não é uma coisa comum de acontecer. Eu não sei por que as pessoas têm pudor de dizer que elas ainda precisam de um ouvido externo, de uma opinião externa, seja na muito maluco, de canto, como se isso fosse um demérito. Como se você de fato se resolvesse sozinho para o resto da vida. Não, gente, quando você está no processo fazendo, você não sabe como aquilo está transparecendo, justamente porque você está dentro fazendo. Você precisa de alguém externo. De confiança, alguém que você confie, confiança, e que ela vai dar as impressões dela, e você vai calibrar com a sua. Mas então, não é um trabalho, para pensar, aí que tá, não é um trabalho, eu não tenho que entregar um trabalho, então eu não posso só ouvir o que é bonitinho, eu tenho que ouvir: Léo, preciso resolver isso aqui porque não tá legal. Por mais que pega na tua autoestima, e vai pegar sempre, então, quanto eu mais estudo, mais eu vejo que eu não sei, sério, eu juro pra você, quando eu mais leio a respeito de uma situação, eu falo: caraca, como eu não sei nada. Eu tô falando sério. Toda vez que eu pego uma ópera, é um sofrimento. Quem me prepara, os pianistas, falam assim: já vem, Leonardo, para de ser louco. Eles falam: para de ser louco, canta, porque eu fico assim, não vou dar conta disso, não vou, não, porque eu preciso chegar nisso. Eu falei: canta, calma, eu sou ansioso, porque eu sempre acho que eu tô aprendendo, eu nunca acho que eu já, porque assim, a verdade, gente, fácil é você chegar no nível, difícil é manter. Então, para você manter esse nível, você precisa ter feedback das pessoas, você precisa estar atento às coisas, para você sempre estar se reciclando. É verdade, Léo, concordo com você. Então, povo bonito do meu coração, não perca tempo. Marque um coach com o Léo, conheça esse profissional maravilhoso. Vocês já repararam que vocês vão se divertir, vão levar umas bolachinhas na cara, mas é necessário, com amor e afeto. Mas vocês levariam de mim também, então recomendo. O Adriano é papo reto, nem eu. Esse jeito aquariano de ser amoroso, né, Léo? Tá louco? A gente tá amoroso, mas a gente fala: que negócio, você tá louco? Tá louco? Vai cantar assim na hora, eu te mato. Não põe meu nome no currículo. Não quero saber. Não me conhece. Você não me conhece. Cantar de jeito não me conhece. Léo, irmãozão, muito obrigado, viu? Por essa entrevista, por abrir o seu coração com a gente, abrir o coração da sua voz para conosotros. Muitas gracias. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Você é um cara que eu admiro pra caramba, um artista maravilhoso. Você não tem ideia do conhecimento. Você já tem ideia do conhecimento dessa pessoa, porque ele, Borogodó da Voz, é um show à parte, né? Esse conteúdo maravilhoso. Então, aproveite o conteúdo do senhor Adriano de Sidney, porque você tem o privilégio de ter esse tipo de informação disponível na internet. Coisas que, há anos atrás, a gente tinha que pagar e pagar caro para ter. Então, em euros na Europa, né, Leozinho? Opa! Eu pagava 100 euros de hora-aula para ficar fazendo Então, 1 hora para aprender a falar um A, cantar um A direito, tá? Acha que a vida foi fácil, né, amigos? Pai do céu! Então, Leozinho, beijo enorme, meu irmão. E olha, vamos marcar nossa entrevista, então, de falar de carreira. Vamos, combinado. Fechou? Fechou. Beijo! Beijo! Beijo pra você. Sucesso sempre. Obrigado. Tchau, tchau.
E então, gostaram dessa entrevista com o Léo Neiva? Se você tem alguma pergunta que gostaria de fazer especificamente para ele, poste aqui essa pergunta nos comentários do vídeo que ele irá responder para vocês, tá bom? E Neiva, ó, vai ter que responder, hein? Se você gostou desse vídeo, aperta este dedo aí no botão like, curte o vídeo, olha, porque essa é a única forma que você tem de me ajudar a fazer com que o YouTube divulgue mais os vídeos do canal. Então, eu preciso da sua ajuda e eu gostaria muito de tê-la, tá bom? Como eu combinei com o Léo, nós vamos marcar um novo vídeo para falarmos de carreira, perrengues da carreira. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica ligado nos próximos episódios, hein? Um beijo enorme para você! E nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau!